Chegamos ao quinto e último vídeo dessa série de resoluções que eu estou gravando para você da prova do PAS 1 de 2021 de Química. Eu sou o professor Vitor Piauí, esse é o canal Natureza ao Cubo, e se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, já deixa um like nesse vídeo, vai me ajudar bastante, tá bom? Se você ainda não teve acesso aos outros vídeos, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, que é o último, tá? Esse vídeo é o quinto e último de uma série de 5 vídeos em que eu estou resolvendo a prova do PAS 1 de 2021. Então, se você não teve acesso aos outros vídeos, eu vou deixar aqui no card a playlist em que você vai ter acesso a todos os vídeos dessa resolução e, além disso, todas as resoluções que eu já gravei nesse canal, desde a prova de 2016 até a prova de 2021, que é essa que eu tô gravando, tá bom? Então, esse é o último vídeo, eu deixei apenas um item pra gente poder comentar nesse vídeo, por quê? Porque é um dos conteúdos que mais cai na prova do PAS 1, é o conteúdo de separação de misturas, tá? Então, ele é um item do tipo C, ou seja, é aquele em que você tem que marcar X. Então, olha só, ele vai falar o seguinte, item 29, separação de misturas, cai demais, despenca na sua prova do PAS 1. Ele fala o seguinte, ó, infere-se das informações do texto que um método viável para se extrair a goma gelana do meio de cultura de bactérias é a... Olha que maravilha. Primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos, a prova do PAS 1, ela depende muito do texto. E eu estou falando de química mesmo. Para resolver a prova de química do PAS 1, você precisa muito do texto. Dentre as 3 etapas, eu arrisco dizer que é a prova que você mais precisa do texto. A prova do PAS 2, você precisa um pouquinho. A prova do PAS 3 também. Mas a do PAS 1 é crucial o texto para você responder os itens de química, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui no texto. Não vou ler o texto inteiro com você, para você não gastar tempo. Se você quiser ler o texto inteiro, caso você não tenha lido ainda, nas resoluções anteriores, você pode dar uma pausa aí no vídeo que você vai ter acesso, tá? Eu comentei em outros vídeos o quão preguiçosa foi essa prova. Preguiçosa no sentido de que todos os itens de química estavam amarrados no mesmo texto, coisa que também não era comum de acontecer. Normalmente num texto você tinha item de várias disciplinas, um item de química, um item de biologia, aí você tinha item de química espalhado pela prova inteira, com 3, 4, 5 textos diferentes. Nesse aqui, ele pegou um único texto e colocou todos os itens de química, tá? Então, se você não leu ele ainda, lá nas outras resoluções, nos outros itens de química, dá uma pausa aí, dá uma lida nele. E o que eu vou pegar para você, ó, vou pegar alguns detalhes que vai mostrar pra gente a resposta. Olha só. Aliás, antes disso, vamos só dar uma olhada nas alternativas, ó. Destilação simples, destilação fracionada, filtração a vácuo e dissolução fracionada. Primeira coisa que você tem que ter em mente, os 2 primeiros processos, destilação simples e destilação fracionada, são processos para separação de misturas homogêneas, tá? Então, quando você fala de separação de misturas, a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso, tá? Os processos que você usa para separar misturas homogêneas não são os mesmos que você usa para separar misturas heterogêneas, tá bom? Então, esses 2 outros aqui, filtração a vácuo e... filtração a vácuo e dissolução fracionada são processos para separar misturas heterogêneas, tá? Pelo texto e até pelo próprio enunciado, você vai ver que você consegue resolver esse item. Porque ele fala o seguinte, ó. Eu vou ler a partir daqui, ó. Destaquei para você aí, ó. O hidrogel é produzido a partir de polímeros naturais, como quitosana, derivada da quitina, um polissacarídeo encontrado no exoesqueleto de crustáceos, e goma gelana, que é obtida a partir da bactéria, colocou o nome dela aí, após a fermentação da glicose, utilizando-se álcool isopropílico. Então, como foi que você separou a goma gelana da colônia de bactérias? Utilizando uma outra substância, utilizando um solvente, tá? Então, você extraiu a goma da colônia de bactérias. O próprio enunciado disse isso pra gente, ó. Como que você vai extrair a goma gelana, tá bom? Então, primeiro, por que não pode ser as 2 destilações? Porque as 2 destilações, tanto a simples quanto a fracionada, você separa as misturas por meio de aquecimento, por conta da diferença de ponto de ebulição. Então, você aquece a mistura, aquela substância que tem ponto de ebulição mais baixo, aquela que evapora mais fácil, vai embora primeiro e a outra fica.
Esse é o princípio da destilação, seja simples, seja fracionada. E ele não falou nada de aquecimento. O que você está usando para separar é um solvente, é uma outra substância. Nesse caso, álcool isopropílico. Então, de cara, já não podem ser as destilações. Também não pode ser filtração. Primeiro porque filtração é para misturas heterogêneas sólido mais líquido ou sólido mais gás. E além disso, para que você tenha filtração, você tem que ter um filtro. Ele nem falou aqui que está utilizando um filtro para poder fazer essa separação. Então, você também retira a filtração a vácuo e marcaria dissolução fracionada, seja por eliminação, eliminando as outras três alternativas, seja pelo que o próprio texto falou. Então, ele utilizou um solvente em que só a goma gelana se dissolve nele. Então, você tem lá a goma e a colônia de bactérias. Jogou um solvente, só a goma gelana se dissolve nele. Esse solvente é que vai extrair, é que vai retirar essa substância de interesse. O nome desse processo de separação é dissolução fracionada, que também pode ser chamada de extração, tá? Olha só então, o próprio enunciado deu para a gente um indício, né, uma dica de que a gente está falando de um processo de extração. Nesse caso, é uma extração por solvente, tá? Então, dissolução fracionada é o sinônimo de extração. Dependendo da prova que você for fazer, ele vai chamar de extração e é por conta disso, tá? Não está falando de aquecimento, então não é destilação. Não está falando de filtro, então não é filtração. Você extraiu a substância acrescentando um solvente em que só uma delas é solúvel nesse solvente. Beleza? Ficou claro, então? Pessoal, então, olha, se ficou claro, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse bloco de resoluções, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, eu te agradeço demais pela sua atenção. E se tiver ficado qualquer dúvida, se você tiver sugestão, reclamação, sugestão de conteúdo para gravar, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder, beleza? Mais uma vez, foi um prazer estar com você nessas resoluções e até a próxima. Valeu!